Eu lembro do meu pai uma noite chegar em casa e me dar um pedacinho de papel e falar que tinha comprado um ingresso para eu ir ao teatro. E eu fiquei meio assim, né? Vou ao teatro? O que é isso? Como é que não é? Aí ele me ensinou como é que tinha que fazer, tinha que entrar, ficar quietinho, sentar, não podia falar alto, não podia conversar com ninguém. E eu vim pro teatro. Coloquei meu terninho azul marinho, entrei no teatro, sentei e do meu lado ficou um lugar vago. E começou a chegar gente, e todo mundo sentando. E as luzes foram se apagando e de repente do meu lado tinha uma cadeira vazia e uma luz se acendeu em cima da cadeira. E entrou um senhor e sentou nessa cadeira, e era um senhor que estava muito mal vestido, com uma roupa, ele parecia mesmo um mendigo. E eu, na minha ingenuidade de criança, fiquei pensando, mas meu Deus do céu, né? Meu pai falou tanto daqui, que tinha que pôr o terno para ir lá, agora chega um senhor aqui, senta nesse estado. De repente o velho levantou e veio andando pelo corredor, eu estava na terceira ou quarta fileira, e veio andando, subiu no palco, e aí as luzes foram se acendendo e começou o espetáculo. Eram As Mãos de Eurídice com Rodolfo Maias. Então eu acho que isso foi um acontecimento na minha vida, porque aí eu descobri que quando a cortina abre, você entra num mundo de fantasia, você viaja pelo tempo. Essa foi a minha primeira experiência em teatro. Cada cidade possui um perfil, ou turístico, ou econômico, e eu acredito que a grande genética sanjoanense seja a arte e a cultura. Quando a gente sai na região e conversa com o pessoal da região, você ouve as pessoas falar, São João tem alguma coisa diferente. A maior diversão, e talvez a mais fina diversão na minha época, na década de 50, 60 também, né, até mesmo 70, era o cinema. Os casais colocavam terno, aquelas mulheres iam muito bem vestidas para assistir uma fita, um filme. E tinha uma fileira que ficava sempre vazia, ninguém sentava. E nós ficávamos preocupados, não, tá lotado o cinema e ninguém senta aqui. Na frente ninguém queria sentar. Aí que descobrimos, porque o pessoal que ficava no camarote cuspia em quem sentava embaixo. Então eles sabiam que vinha cuspida de cima, então ninguém sentava naquela cadeira. E as histórias paralelas que eu ouço desde sempre, que os meus pais se conheceram, né, quando eram jovens, e o teatro era um circuito por onde eles transitavam. Até tinha um senhor aqui, ele pagava por mês, aqui, para sentar lá na última fila, para ele poder dormir. Que ele tinha insônia na casa dele, então aqui no teatro ele conseguia dormir. Lá a gente não ia ao cinema de bermuda, de short, porque nem existia. Essa palavra bermuda nós não conhecíamos, né? A gente colocava uma roupa mais bem emplumada, né? Quando eu vi o Cinema Paradiso, um filme muito conhecido, a minha cabeça associou o Cinema Paradiso com o teatro aqui, né? A gente entrava pelo bar, ia aonde fazia o sanduíche. Ele tinha uma parede que tinha uma abertura em cima, e essa abertura, ela dava dentro do banheiro masculino.
E a gente pulava a parede e entrava no cinema sem pagar. Emoção conjunta, isso é muito importante. Que a televisão exclui as outras pessoas. Fica a família, alguns amigos, e é isso, é uma coisa fechada. Quando você está num auditório, a emoção contagia. E era muito interessante porque a gente batia, fazia muito som. A gente batia com o pé, a molecada, né? Pra fazer barulho. E a gente vinha também trocar gibi. Eu me lembro Gordo Magro, Charlie Chaplin. O que me impressionava era a cortina que subia, ela ia enrugando, subia e mostrava a tela. Vim na matinê assistir vários episódios do Três Patetas. Era uma coisa que eu e os meus amigos de infância vinham muito aqui. Eu tinha 10, 12 anos, era um prédio enorme, né? Porque quando a gente é criança, tudo é muito grande. E o cinema, nós tínhamos aqueles seriados. As crianças vinham para os seriados de criança e assim que eram os seriados dos adolescentes. Que daí era Flash Gordon. O Flash Gordon, que era, de alguma forma, era o prenúncio das viagens espaciais, né? Era assim, basicamente, aqueles faroeste. Era o mocinho, seus companheiros, quanto os índios. Geralmente os índios sempre eram os bandidos. Hoje nós verificamos que, na verdade, os índios eram os mocinhos. Os bandidos era aquele que atacava os índios. Era uma plateia inteira torcendo pelo bandido. E o bandido não ganhava nunca, coitado. Se você me perguntasse, né, qual o sabor do teatro, é o sabor de balachita. Eu lembro que eu ganhei um pacote de balachita. Provavelmente eu vim assistir algum filme infantil, né, na década de 60, no comecinho de 70, que eu ainda era criança. Eu assistia filme só com um olho na fresta da porta. Passavam filmes de faroeste e os principais que eu assistia eram do Bruce Lee, né? Filme de Kung Fu. Primeira grande emoção que eu tive na vida no cinema foi isso. Assistir Frankenstein, e eu acho que eu fiquei com isso o resto, até hoje eu tenho isso. Como eu fui embora. Não sei se você vai falar que tinha o galinheiro. O galinheiro era o último balcão. E lá era mais barato, né? Então a turma que queria galinhar ia lá pro galinheiro. Quando eu frequentava, ainda era da época de chegar mais cedo no cinema, luz acesa, tinha aquele footing que ficávamos andando, paquerando lá para ver se tinha alguma menina para sentar do lado e pelo menos pegar na mão, né? Na época, né? Era um namoro, aquele meio escondido e explícito ao mesmo tempo. As namoradas sentavam na frente, nós, os namorados atrás, e a gente tinha que esperar as luzes se apagarem para poder a menina ir um pouquinho para frente e abraçar por trás a namorada. O teatro, ele não é uma condição primeira de espaço cênico em São João da Boa Vista, né? Existiu um teatro até considerável em São João, que foi o Teatro Apolo. E esse Teatro Apolo já configurava essa intenção dos filhos de fazendeiro de constituir um espaço de divertimento, de representação, de reunião. E esses jovens, muitos deles eram estudantes da Escola de Direito, da Faculdade de Direito da São Francisco de São Paulo. Surge um grupo de jovens que falam, não, vamos ter um teatro. Uma coisa incrível para 1913. Eles eram praticamente republicanos no período imperial. E eles precisavam desse espaço justamente para se reunir na época que era de férias. E eles queriam ter um local para eles de diversão, que fosse à altura dos outros teatros que eles conheceram. Porque muitos deles já tinham viajado para a Europa. E eles vão escolher justamente um terreno atrás da Igreja Catedral. O local mais importante da cidade. A origem desta iniciativa de construir um teatro de São João. Pequeno núcleo urbano de 10 mil habitantes, talvez, né?
mas é também um espaço que possa representar o quanto poderia ser importante a cidade. Tanto que o desempenho deles foi para um teatro talvez até considerável pelo tamanho em referência à proporção econômica da cidade. É como se eles estivessem prevendo uma cidade que poderia se desenvolver bastante, até como um símbolo regional. E a ideia, ao que consta lá na minha família, surgiu sobretudo na cabeça de meu avô, o Coronel Joaquim Campos de Oliveira. Ele era, na época, político, né? Chefe do Partido Republicano Paulista. Convocaram uma reunião no Centro Recreativo e com 116 pessoas, sócios, eles fundaram a Companhia Teatral São Joanense. Cada um deu uma cota em dinheiro e no dia 13 de maio de 1913 foi lançada a pedra fundamental para a construção do Teatro Municipal. Você percebe que houve um envolvimento de Câmara, né, de intendência, de capitalistas e de senhores. Quando você vai ver todas as cotas, os nomes de quem está adquirindo essas cotas. Então, no prazo de 1 ano, eles conseguiram construir esse prédio. No dia 31 de outubro de 1914, o teatro foi inaugurado. Constitui-se como um símbolo municipal, um símbolo republicano da cidade. E esse símbolo é o que marcou toda a história do teatro perante o centro da cidade. Então a cidade esperava, ansiosa por isso, né? Porque um prédio monumental, numa cidade ainda muito pequena, aquilo atraía a curiosidade, o povo queria saber como ficou, o que aconteceu, e lotou realmente o teatro no dia. Aí teve a banda de música do Zé Menino, que tocou na inauguração. Quando eles foram pensar no projeto, eles queriam encomendar um projeto especial, não que fosse feito por técnicos próprios da cidade. Aqui a gente tinha grandes arquitetos estrangeiros, por sinal, que vieram com a ferrovia e com o progresso cafeeiro. A gente tinha muito imigrante italiano que conhecia a técnica, mas ele não tinha a escola, vamos dizer assim, dizer que esse é o modelo puro. Ele sabia fazer os ornatos. Então ele vinha e ele punha. Agora, se está na ordem certa, se está dentro daquele classicismo todo, não estava, né? Então misturava muita coisa, muita técnica, muito elemento, muito material. Então eles vão encomendar um projeto para o José Pucci. Esse José Pucci, que assina a planta como J. Pucci, é um italiano, mas a gente já detecta algumas obras dele. Parece que ele constituiu uma marmoraria. Geralmente os marmoristas ou escultores, eles têm um conhecimento muito profundo de arquitetura. É uma planta onde o Teatro Municipal tinha uma forma circular, como a do Coliseu, tá? Com todos os detalhes da uma planta, porque houve uma procura de projetos. E esse projeto aqui que venceu. Mas é muito curioso, porque eu acredito que seja ligado à escultura, porque o maior cuidado que ele tem, ou uma certa criação, seria a fachada. E já a fachada é bem mais pro neoclássico, né? Mas não é também puro. E os capitéis, essa coisa, cada um aqui de um jeito, não tem sequência nenhuma, então ele é eclético. Ele teve a chance de fazer essa fachada toda elaborada, como fosse uma escultura, aonde ele se destaca nos medalhões. Esses medalhões, né, que estão sobre as portas, são de 4 compositores europeus e um brasileiro, né, que se destacam em ópera. Então o Wagner ele vai colocar com a boina. Então, lembrando a questão da Alemanha. O Gounod, ele vai colocar com um chapéuzinho cone, né? Que é da questão francesa, que é o romantismo francês. O Verdi, ele vai deixar sem chapéu, porque às vezes você não consegue achar. O chapéu seria muito convencional. E o outro seria o Carlos Gomes, que tem todo esse nacionalismo brasileiro.
E ele faz exemplar esses modelos e toda uma decoração vegetal em volta, né? Eu acredito que seja a obra-prima arquitetônica dele e que nem, se a gente conhece direito a história do J. Pucci, e nem deveria ser, porque seria uma obra-prima de revestimento, né? É o lado decorativo. Mas é o que dá mais charme para esse teatro. Talvez o que mais sobrevive nesse cenário urbano. E dentro? Por exemplo, aqui dentro, toda essa ferradura, ela é feita de estrutura metálica. Ela veio da Bélgica, de navio, e toda numerada para ser montada aqui. Então, ela é bem típico do Art Nouveau. A própria estrutura que a gente não vê no teatro, ela é feita de trilhos, né, perfis metálicos, parecido trilhos de trem, mas eles são todos numerados, então ele dá uma estabilidade adequada para o teatro, por causa da dimensão do teatro, da altura desse teatro. Essa fundação era de pedra, sem uma gota de cimento. Porque naquela época tudo era importado, né? Então, todas essas paredes não tem uma gota de cimento. Era tudo barro. Tijolo e barro, não tem um ferrinho. O Teatro Scala foi simbólico e forte como referência para todos os teatros que surgiram no século XIX. Mas aqui é uma cópia deslavada do Teatro Scala. E essa qualidade de ser uma cópia é que traz essa qualidade que é reconhecida do som, da qualidade acústica. Se você falar do centro do palco, se a plateia estiver em silêncio, você não precisa de nada, não precisa nem de microfone. Se tiver uma peça com uma pessoa falando e a plateia em silêncio, você vai escutar em todo ponto do teatro com clareza. Palavras do diretor técnico da OSESP. Ele fez um comentário assim: eu passei por vários teatros da Europa. O último foi no Teatro de Berlim. Esse teatro não perde para nenhum daqueles teatros da Europa. Quer dizer, isso aí para um comentário de um diretor técnico da OSESP, é para a gente, né, ficar, né, orgulhoso do nosso teatro. Mas eu lembro dele entrar e ele bater palmas aqui, né? Quando ele bate palmas, e ele foi coisa impressionante, a perfeição. Quando havia uma peça teatral, movimentava a cidade. Então, todo mundo falava sobre o teatro, a peça, vai haver uma peça. Então, todo mundo se mobilizava para assistir. Então, era uma glória vir ao teatro. Então, as pessoas se arrumavam muito bem, sabe? Usava boá, usava um chapeuzinho. Eram eventos artísticos que não faltavam a qualidade e que eram assim muito ensaiados, muito bem preparados. Imagine você isso na década de 20. Porque se ela não apresentasse o espetáculo aqui, nenhuma outra cidade ao redor pedia. Era como um selo de qualidade se apresentarem aqui. Por isso que o teatro tem uma história muito rica de apresentações. As peças, os artistas maiores de São Paulo vinha a companhia toda, né? Então era um evento muito grande, movimentava a cidade toda. Ficavam quase um mês aqui em São João, apresentavam várias peças, os atores ficavam aqui. Mas mesmo assim essas companhias, com o tempo, foi se tornando inviável, né? Porque ficava muito caro. Depois, então, que começaram os artistas da cidade. E havia um professor de música chamado Seu Nassip Atalamur, um sírio. Ele era muito alegre, um senhor muito bonito. Então, ele montava as peças de teatro com os alunos e representavam aqui. Uma que ficou famosa
e eu me lembro muito bem, foi A Branca de Neve e os Sete Anões. Foi belíssima. Em 1930 foi a última grande crise do café, onde eles perderam fazenda, perderam dinheiro, e aí começou a época que o teatro começou a viver outra realidade. Quase todos eram devedores do Cristiano Osório de Oliveira, o banqueiro aqui da cidade, e acabaram entregando para ele paulatinamente suas cotas. E naquele tempo não valiam nada, né? O teatro era um sonho, né? Estava sendo realizado. Então eles queriam trazer muitas companhias de óperas para cá, mas esse sonho não foi possível realizar, porque aí já acabou se descobrindo que era inviável quase, que tinha que vender os ingressos adiantados para poder contratar as companhias. Funcionou muito bem com grandes espetáculos, ópera e tal, até 1929, por aí, né? E aí começou a ter uma certa crise que passou a ser rink de patinação. Mas quando era o rink, estava na falência que o teatro, a gente não entrava aqui, mas passava, ouvia o barulho, né? E via que estava mesmo acabadinho, né, o teatro. Eu conheci o Dr. Oliveira Neto quando eu cheguei aqui como professor do Instituto de Educação. A minha tia, Tita de Oliveira, acabou comprando essas ações. Uma pessoa muito generosa. Quando ele terminou a faculdade de medicina no Rio de Janeiro, que ele chegou, ele deu para a família dele e para a tia dele, a dona Tita de Oliveira, vocês queriam o diploma de médico, meu tá aí o diploma, mas eu nunca vou ser médico. Ele começou a trabalhar em posto de saúde, bastante tempo, depois ele começou a dar aula, nunca mais parou. A vocação dele era dar aula. Era um professor nato. E no meio desse tempo fez o negócio com o teatro. Passados alguns anos, deu essas cotas ao Oliveira Neto, que era o sobrinho preferido dela, sabe? E estava começando a história do cinema. Se você observar bem, foi na década de 30, em meados de 30, que a coisa pôde funcionar assim. Aí o teatro entrou na época do cinema. Cinema, aquele piano que está lá embaixo, ele ficava aqui na frente. E quando o filme era mudo, o pianista tocava o piano, a música conforme ia acontecer. Se era comédia, se era romântica, uma música romântica, ou se era triste, uma música bem triste. Com 7 anos, que eu vinha para cá com a filha de um senhor que era arrendatário daqui do teatro, Dona Filinha Marcondes. Ela era pianista e vinha tocar, fazer a trilha sonora do cinema mudo. Aí ele tocou o cinema, eu calculo, assim, uns 40 anos. Então ele era mais um homem de cultura, ele gostava de um movimento cultural. E nós tínhamos aqui em São João a Sociedade de Cultura Artística. E a Sociedade de Cultura Artística funcionava ali, na sala de multiuso. Era um centro cultural, coisa rara nas cidades do interior, né? E veja como São João tem uma necessidade de arte, tem uma necessidade de manifestações artísticas. Quem participou ativamente dessa Sociedade de Cultura Artística foi o Gilberto Nóbrega, um bancário do Banco do Brasil. E ele vem para São João para ser gerente. Então ele sai de São Paulo e vem para cá. Aí como ele criou a Sociedade de Cultura Artística, em conjunto com outras autoridades, para justamente você ter uma vida cultural, literária. E ali eles declamavam poesias entre eles cantavam, eles ensaiavam, eles conversavam sobre literatura, sobre cultura, sobre o que acontecia no mundo. E aí Oliveira Neto cede o saguão
saguão superior do teatro. Entre as apresentações da cultura artística, eu acho que a mais impressionante foi do Heitor Villa-Lobos. Esse piano que está embaixo foi lá para a Sala Cultura Artística quando terminou o cinema mudo e tiraram o piano daqui. E a Sociedade de Cultura Artística funcionou até o final da década de 40, no começo da década de 50, já mudou, já veio um outro grupo com a Sociedade Cultural de Debates. E tinha os mesmos moldes e traziam palestrantes. Se você vê a relação dos palestrantes que vieram nesses dois eventos, nessas duas instituições, você não acredita. Nomes assim importantíssimos da nossa literatura, da nossa política, de intelectuais que vinham aqui. Nós tínhamos palestrantes que eles mandavam buscar de fora, que eram verdadeiras sessões literárias. Norte da Píquia, Monteiro Lobato. Tinha uma biblioteca vastíssima, eles assinavam jornais e ali eles encontravam, além dos eventos que eles promoviam, eles se encontravam todas as noites. Não tinha televisão, cinema também era uma coisa não muito comum. Eu lembro, tinha conjunto de cadeiras que tinham vindo da Áustria. Naquela época era comum ter essas coisas. O jogo de vime austríaco funcionava muito, todos os teatros tinham. Eu encaro a Sociedade de Cultura Artística como um núcleo formador da nossa Academia de Letras. O teatro aqui era super legal porque ele também era um grande ponto de encontro. Chegava-se o domingo antes de matinê, antes de qualquer coisa, todo mundo se reunia no saguão do teatro, dentro do bar, que era o bar do seu Arnaldo, né? O Arnaldo Posse. A gente era muito amigo do Renê, que era filho dele. E a gente ficava sentado olhando as meninas chegarem, né? Para ver quem vem, quem não vem, aonde vai, onde deixa de ir. Todo mundo gostava de sentar lá para paquerar as meninas, bater papo, comentar sobre o filme, que geralmente era em 2 sessões, né? Então, quem saía do filme sentava ali para tomar lanche e estava esperando terminar a primeira sessão, ficava tomando um sorvete para depois entrar. Você comprava um ingresso do cinema, né, da matinê, e tinha que dar o dinheiro para você comer um sanduíche depois e tomar uma caçulinha do Galvani. Porque era a famosa caçulinha, que era uma bebida nossa. E a gente era são joanense até debaixo d'água, a gente queria o que era nosso. Falar do bar teatro é uma coisa prazerosa para mim, porque o bar teatro, na década de 50, era a coqueluche em São João da Boa Vista. O bar aqui tinha uma coalhada fantástica. E o Bauru também era muito bom. Eu era criança e vinha minha irmã, meu pai, minha mãe, eu, né? E era tradicional passar pelo bar. Meu pai tinha táxi aí em frente, né? Uma perua de táxi aí em frente, no fundo da igreja. Então ele era amigo das pessoas do bar, né? E todos nos conhecíamos ali, né? E a gente vinha para comer a tal da coalhada e algum petisco. Possivelmente o tal do Bauru, que era muito apreciado na época, né? E não era só a gente, não era só a molecada. Eram adultos também que ficavam tomando alguma coisa, bebendo alguma coisa. Eram músicos, o Pioc, o Nenê Fanetani, o Arnaldo, ele tocava também. E às vezes tocavam nesse saguão e nesse calçadão. Mas era o Bauru e os Salgadinhos que traziam mais gente para vir até ele no seu dia a dia. E sempre com uma decoração carregada de teia de aranha, tal, de uma limpeza razoável, mas que não afastava os clientes daqui do bar de jeito nenhum. A Sala Multipluso tem uma história bonita, porque quando foi na planta original do teatro, era para ser um bar, né? Um estilo de bar, como tinha nos grandes teatros de São Paulo, no Rio de Janeiro, aquele bar mais refinado, para ser usado durante os intervalos dos espetáculos, porque se pensava que ia ter ópera, como a ópera demora 4 horas, tem 2 intervalos, né, longos.
Então se pensava isso, que ia servir como se serve até hoje São Paulo e Rio. Não aconteceu nada disso. Quando terminou a Cidade Cultural Debates, a Rádio Piratininga, que era radiodifusora na época, veio para cá. Durante 5 anos a rádio funcionou nesse espaço também. Tinha concurso de domingo, concurso de dança de salão, que era uma briga para ganhar aqueles concursos, porque quando você ganhava um concurso de dança, você era considerado pé de valsa. Você chegava no baile, você dançava com todas. Portanto, tinha uma atividade jovem aqui no entorno do teatro muito grande. Formou-se em São João um conjunto de jazz e de música popular muito interessante, que tocava o Binho, o Nin e o Antônio Paulo Ferrante. E ele era um exímio pianista, era uma coisa maravilhosa. Daqui do teatro eles saíram para gravar um disco, que eu nunca vi esse disco, né? E eles faziam as apresentações e ensaiavam aqui na sala do alto do teatro. Tinha também a biblioteca Jaçanã Altair aqui na sala de múltiplo uso, né? Que hoje é de múltiplo uso. Ali funcionou a biblioteca também. Eu lembro da gente subir os degraus, fazia muito barulho, aquela escada de madeira, aquela criançada correndo nas escadarias, né? E tudo, a gente tinha medo de cair, né? De quebrar, realmente, que estava tudo muito velhinho. E também a biblioteca muito carente, né? Mas funcionava ali. A Miriam foi fundamental para a parte cultural de São João, sim. Muito, porque ela era a alma lá do conservatório. E ela dava aula de piano, ela treinava os cantores líricos mesmo, ela incentivava a questão do balé. Em 1949, por informação de que eu nem me lembrava, eu me formei em 48 e em 49 eu apresentei uma peça de Chopin, o Estudo Revolucionário. Então ela cedeu espaço, ela deu força, ela treinou o pessoal para tocar, ela incentivou essa vinda de gente boa para dar aula. É fundamental, o papel dela é fundamental. Em 1953 foi inaugurado o Conservatório Guiomar Novaes. E aí havia uma exigência que os alunos deveriam se apresentar rotineiramente. E às vezes nós nos apresentávamos aqui. O seu Emílio Caslini, que já era o afinador de piano, né, trabalhou anos com música, era violinista, e o Zezinho Andrade era aluno, acho, do conservatório também. E aí teve essa apresentação em abril de 62, que eu tenho fotos ainda disso, que eu estou tocando Sole Mio, eu sei que eu estava tocando Sole Mio porque eu lembro. A Vânia Noronha foi minha aluna particular. Ela começou aos 4 anos, mas tinha muito talento musical e tocava de ouvido. Então eu incentivava, apesar de que naquele tempo era tabu, não se podia tocar de ouvido. A lembrança mais antiga que eu tenho do teatro é de um show do Roberto Carlos. Era uma época que estava estourando a Jovem Guarda, aí ele atrasou para chegar, porque, claro, veio de carro de São Paulo, uma situação de estradas totalmente diferente do que é hoje. Mas o teatro estava lotado, ninguém arredou o pé enquanto ele não chegou. A coisa foi tão brutal. Tinha gente tentando arrombar as portas laterais naquela época ainda. Eu me lembro que houve uma falha de som em uma das músicas, não teve nenhum problema, ele voltou, cantou de novo, e era uma agitação total. Você imagina no auge da Jovem Guarda, São João recebeu o Roberto Carlos
cantando Quero que vá tudo pro inferno. Era o delírio do teatro. Quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá pro inferno. Depois de alguns anos, digamos uns 15, 20 anos, até mais, na década de 60, final da década de 60, a beira daí, 1970, foi quando eles venderam o bar. E aí o bar passou a ter uma decadência muito triste, não era a mesma coisa, não tinha a mesma qualidade. Com o advento da TV, aí realmente o interesse por cinema foi decaindo, ele foi ficando numa situação complicada. Olha, na década de 60 já estava bem decadente, né? Imagine você que existia até uma casinha de cachorro perto do teatro para abrir na porta, que era para abrigar aquele cachorro chamado Amigo. Um cachorro rajado muito bonito, que o povo apelidou de Amigo. Era o Amigo, o famoso cachorro Amigo. Aquele cachorro que acompanhava enterro, ele dormia aqui na porta do teatro, e tinha a casinha dele. E a população ficava comovida. E todo mundo que vinha comer seu bauru no teatro, pegava um pedaço do lanche e dava pro cachorro. E o cachorro, de tanto comer, de tanta coisa que deram, ele morreu diabético. Ouvi dizer que tinha muita coisa aí atrás, muita coisa preciosa, outras lixo, material inflamável. E nós estávamos aqui, né? As cadeiras eram todas de madeira, né? E depois de algum tempo, conforme eu fui crescendo, dava aquela sensação de pena, né? De ver que estava se deteriorando. Então é um teatro vivo e que teve, como a vida de qualquer pessoa, tem seus altos e baixos. Teve a sua fase dark. E muito maldito, né? Falavam que o teatro era purguento, né? Que era uma coisa que se saía coçando, não aguentava, muito perigoso, só tinha filmes classe baixa, né? Eu frequentava aqui, mesmo com a minha visão de criança, né? Ele me parecia abandonado. As cadeiras estavam já desgastadas e o aspecto não era muito bom, não. E tudo sujo, né? Era meio, sempre sujo. E as pessoas já faziam chacota do teatro, né? Que era um cinema de segunda classe, que passava os filmes que não valiam nada, né? Eu lembro claramente das placas falando de filmes assim de Kung Fu, uns filminhos assim, né, terríveis. Então era uma coisa assim bem deprimente até, né, que tinha aquele lugarzinho fechado, uma coisa meio escura, porque tinha os filmes impróprios. Então para mim era um lugar meio proibido para ir. O teatro para mim era um mistério. Eu via aquele teatro amarelinho, cheio de sujeira, encardido, muito encardido. Parecia, assim, uma chapa, né, de fritura. Mas era uma impressão ruim o teatro nessa época para mim. Não era uma... Eu achava ele escuro. Eu achava um lugar muito escuro. A frente do teatro transformou num bar. Era o bar do teatro, como é qualquer outro bar. Onde tinha o balcão, vendia-se bebida alcoólica, ficavam pessoas caídas, enfim, era um ponto bastante popular. Né? Então foi o início da decadência pior. Passou por um processo sem nenhuma reforma, sem nenhum investimento, né? Ao longo de 30, 40 anos, né? Onde ele foi cinema, então ele estava, eu diria, pronto para ser demolido. E nos dias finais da vida do Oliveira Neto, quando ele já estava... Ele perdeu a esposa dele, que ele amava, a dona Celisa. A dona Celisa, a esposa dele, era cantora de ópera. E quando ela veio a faltar, em 79, ela teve um infarto, morreu de repente, para ele desmoronou tudo. Ele não teve mais interesse. Na época, o Nelson era prefeito e ele declarou o teatro de utilidade pública para impedir que isso aqui viesse abaixo. Tinha especulações que isso aqui ia virar um supermercado. Talvez essa condição de decadência
é a própria sobrevivência do teatro. Nós perdemos a esperança em relação ao teatro. Todo mundo que é ligado à escola, ao aluno, o que vai acontecer com o teatro? Né? Vai acontecer. Eu tenho a impressão que com a Semana Guiomar Novaes, instituída a primeira semana lá no Cine Ouro Branco, a segunda semana no Ouro Branco, na segunda semana Guiomar Novaes veio. Na segunda, não na primeira, na segunda. Queriam ter um lugar, então e o teatro? Mas não está em condições. E o teatro? Nas duas primeiras, ela esteve presente na semana, né? Isso foi muito emocionante, inclusive, né? Que ela recebesse essa homenagem, homenageou a sua cidade natal com a sua presença, né? E a semana está aí até hoje. A Guiomar Novaes é o grande nome de São João da Boa Vista. Sem dúvida, é o primeiro nome que surge, porque ela que levou mais longe o nome do Brasil como pianista. Ela elogiava muito a acústica da casa, né? Ela se apresentou nos teatros mais importantes do mundo, né? No Scala de Milão, lá em Nova York. Ela ficava muito sentida da relação que as pessoas de São João comentavam, dizia que ela não reconhecia o seu nascimento aqui. E isso era uma inverdade, era uma mentira, né? Eu trouxe uma sobrinha e nós nos sentamos no primeiro andar e havia meia casa apenas. E ela se apresentou e eu não esqueci mais. Ela sempre está preocupada em mudar essa imagem que os próprios conterrâneos tinham dela, né? E eu percebo isso nas entrevistas que ela faz para o jornal Município, né? Principalmente o Município. Ela ouviu tocar o concerto número 1 de Tchaikovsky na primeira semana Guiomar Novaes, uma peça de 45 minutos. Né? Aí no dia seguinte ela me chamou, ela ficou hospedada na casa da minha tia Madalena. Ela me chamou lá e me deu uma aula que quase que uma bronca, como eu tinha tocado do começo ao fim. Todos os trechos ela lembrou perfeitamente todos os detalhes, é algo que eu não seria capaz de lembrar todos os detalhes de uma obra de 45 minutos, né, de um concerto. Ela lembrou tudo o que eu havia feito e me deu uma aula formidável de 3, 4 horas, explicando todos os detalhes que eu fiz e como eu poderia fazer melhor. Eu assumi o meu mandato, como eu disse, em 1983, né? E naquela época já tinha, assim, algumas informações e boatos que o teatro seria vendido. Mas quando eu assumi a prefeitura, nós estávamos num momento assim, muito difícil, um período de inflação. Então, a história da ameaça da greve de fome, né, foi porque, de repente, a conversa de que o teatro realmente ia ser vendido para virar estacionamento, ou supermercado, ou alguma coisa, qualquer outra coisa, era muito forte, né? E num regime capitalista, logicamente que o dinheiro pesa muito mais do que os valores da cultura pelos quais a gente lutava, né? Meados do ano, caminhando aí para o final do ano de 83, ele realmente foi colocado à venda, né? E aí é um terreno que fica num lugar muito valorizado, não é? Não
demorou para aparecerem interessados. Na época, supermercado, igreja evangélica, estacionamento de banco. Então a gente se sentiu assim, de repente, no limite da questão, né? Então eu comecei a pensar o que poderia ser feito. E aí a gente ouve por aí greve de fome, aquela coisa. Então eu, de repente, ameacei de subir lá na janela, me amarrar e ficar lá em cima na janela fazendo greve de fome. Enquanto essa ideia não fosse superada, eu não iria descer. Então eu armei para fazer tudo isso daí. A TV Cultura veio para querer entrevistar e tal, mas felizmente não foi necessário. A gente passa e vê aquilo. Não é meu, mas eu não quero que desmanche, porque é nosso, né? É um patrimônio do povo. Essa foi a grande luta a gente fala a luta do povo, na verdade é luta daquele povo que gosta de artes, que gosta de ver o seu patrimônio histórico preservado. Uma vez eu trouxe o Sadi Cabral para ser júri de carnaval e ele quis conhecer o teatro. E eu falei, nossa, você sabe que a gente tem teatro? Não, só sei como trabalhei lá. E quando ele entrou aqui, ele teve uma crise de choro porque o teatro estava destruído. E ele pegou o prefeito na rua, mas ele falou o bicho pro prefeito daquela época. Entendeu? Que absurdo era esse deixar acontecer isso com o teatro. Dercy Gonçalves fez a mesma coisa aqui do palco. Naquele palavreado dela de, uma coisa muito respeitosa, ela acabou com todo mundo, porque não cuidavam do teatro como deveria ser cuidado. A população mais ligada assim à cultura, que tinha assim, mais conhecimento da história, do teatro e da sua importância, realmente estava assim, mais mobilizada no sentido da sua preservação. Mas a grande maioria não tinha essa noção. Não sentia nada. Absolutamente nada. Meu sentimento ia para outro lado, que eu não me lembro qual era. Mas o teatro, infelizmente, não tinha essa importância para mim. São João da Boa Vista sempre foi um grande centro de produção cultural. De repente, a possibilidade de perder uma referência como essa, realmente era chocante. Eu sou dessa época, da época da campanha, da busca de alternativas. Eu assisti. Foi a minha primeira vez que eu vi o teatro tentar ser salvo. A ideia de se fazer o Abaixo-Assinado veio do Beraldo, o Sidney Beraldo, que ele nos disse que ele precisava de apoio popular para poder fazer alguma movimentação nesse sentido, e que precisaria de ser levado um abaixo-assinado para a Câmara Municipal com pelo menos 2.000 assinaturas. E saímos aquele grupo de jovens, de gente da dança, da música, do canto, da artes plásticas, sabe? Do balé, do teatro, todo mundo saía nas avenidas fazendo passeata em volta da catedral, pedindo para que o prefeito tombe o teatro. Algumas pessoas de boa vontade, artistas com alma de artista, então não deixaram morrer o teatro. Então nós saímos e fomos à rua e em menos de 2 semanas nós tínhamos as 2.000 assinaturas. Tivemos um dos pioneiros processos de participação popular nas decisões das políticas públicas, dos planos, dos programas, dos projetos. Nós acho que contamos aí também com uma boa vontade do próprio proprietário, doutor Oliveira Neto, que se convenceu e nós acabamos adquirindo. Nessa ocasião em que foi feito o negócio com o prefeito Beraldo, todo mundo, ele, no fundo do coração, isso eu sentia, ele queria que ficasse assim. O resto da história ele falava, pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas não tinha grandes interesses de fazer algo diferente, de montar um negócio diferente. No fundo, não queria. Não tínhamos todo o dinheiro suficiente, nós acabamos fazendo uma permuta, uma parte nós demos em dinheiro, outra parte nós trocamos por imóveis de propriedade da prefeitura. E aí eu acompanhei muito de perto toda a transação com o doutor Oliveira Neto,
acompanhei, porque a gente divulgava através da assessoria, até que a primeira etapa foi comprada pelo Beraldo, na administração dele, no final de 83, começo de 84, e depois, em 85, veio a compra da segunda parte, que seria o fundo, do palco para trás. Éramos 3 em torno de uma mesa. 3 que a vida, na sua trama de ilusão perdida, uniu no mesmo afeto e na viuvez. Um músico, um pintor e um poeta. Éramos 3. O primeiro falou: veio da melodia de um noturno a mulher que me fez triste assim. Amei-a como quem ama a fantasia, e ela, sendo mulher, fugiu de mim. Hoje tenho alma como um piano vivo, que mão alguma acordará talvez, e é por esse motivo que eu sou mais desgraçado de vocês. E o Joaquim Melo, Joaquim Augusto Costa Melo, um grande arquiteto, amigo e um artista, né? Falou: Marconi, tudo bom? Eu preciso fazer um convite para você. Ah, que convite, Joaquim? O Beraldo, o prefeito, está formando aí uma equipe para o estudo sobre o restauro do Teatro Municipal. E ele me convidou para coordenar isso aí. Eu gostaria muito de contar com você na equipe. Logo que nós adquirimos, nós nomeamos uma comissão de especialistas nessa área, com o Joaquim Melo. É bom, eu me sinto honrado e pode contar comigo. E foi o que aconteceu. Aí eu falei para ele, naquela mesma noite, sobre o João Batista Merlin, que estava voltando para São João. E a minha mãe que comentou dele, que ele tinha restaurado o Palácio do Catete, a parte de metais, de lustres, né? E ele, por acaso, apareceu no apartamento da minha mãe, em Campinas. E a gente começou a conversar, eu contei a história toda do teatro. E ele se entusiasmou e acabou vindo para o grupo também. Então ficou Joaquim, eu, Merlin, e mais o Nilson Zenum, que já era engenheiro da prefeitura, e a Ana Laura, que estava terminando um serviço, um trabalho de mestrado em Campinas, como arquiteta, né? Nós reuníamos quase que todas as noites lá no Salão Vermelho da prefeitura e ficávamos até 2, 3 horas da madrugada fazendo levantamento de todos os dados possíveis do Teatro Municipal. Ele sabia que ele sozinho não poderia fazer nada, mas ele era um líder carismático que sabia envolver as pessoas e ele sabia em que fontes ele iria pegar o que era necessário para melhor ser o teatro restaurado. Porque nós tínhamos a boa vontade, nós queríamos, São João queria o teatro, mas para São João faltava talvez o João Merlin, que ele vinha com essa mesma paixão nossa e ao mesmo tempo com conhecimentos técnicos, científicos e conhecimentos também de pessoas envolvidas nessa lida desse mistério. O Merlin conhecia várias pessoas no Rio. Carlos Lafayette Barcelos, que era diretor técnico da Funarge, e responsável técnico pelo Municipal do Rio. Então nós fomos para o Rio e com esse objetivo. Então ele selecionou, ele foi maravilhoso, porque ele selecionou os espetáculos mais interessantes que tinha no Rio naquela temporada. E a gente ficou uma semana, assim, cada dia a gente passava o dia inteiro naquele teatro. Qual que era a ideia? Entender de teatro. Entender como que de fato ele funcionava, porque quando o Lafayette viu o nosso projeto, ele falou: olha, vocês têm que primeiro entender de teatro para depois começar a fazer o projeto. Desde da plateia até o último subsolo que tivesse, como é que funcionava, para que servia cada coisa, cada efeito e tal. E à noite a gente ia assistir aquilo tudo funcionar, com os atores, e foi uma experiência fantástica mesmo, porque assistimos Cabaranós, assistimos o Pirata do Rei. O João Merlin foi a pessoa que detalhou
como deveria ser feito o restauro. Ele fez as plantas todas, né, com auxílio de pessoas, de amigos deles do Rio de Janeiro, que eram pessoas extremamente profissionais na área de restauração. Ele amava São João. E ele se desdobrou para trabalhar pelo teatro, até que encerrou os estudos e o projeto ficou pronto. Ele tinha sonhos para o teatro, sonhos para decorar o teatro, até muito estranhos. Eu ficava um pouco assustado. E eu próprio não entendia muito bem o João, quando falava de teatro municipal. Porque ele via a possibilidade de trazer espetáculos naquela época. Hoje a gente sabe que o sonho dele foi realizado, né? Mas ele via a possibilidade de trazer espetáculos que ninguém nem sonhava. Falava, esse cara é louco. Ele foi à delegacia de ensino, porque eu era o delegado de ensino na época. Falou, seu João, estou precisando de 12 bandeiras do Brasil. O que você vai fazer com 12 bandeiras do Brasil? Ah, o teatro vai ser tombado e vai sair no dia tal o ato de tombamento. E é costume, quando se tomba um imóvel, se coloca em cada janela uma bandeira do Brasil, que é patrimônio público. Aí eu consegui 12 bandeiras pedindo das escolas. Falei, Merlin, e o mastro? Deixa por minha conta. O Montoro chegou aqui de ônibus, uma caravana muito grande, e entrou, visitou, conheceu o projeto de perto, foi saudado pela Dona Iola. Tínhamos vários segmentos de arte, de cultura representados naquele dia. Ele ficou muito impressionado em um teatro que era de 1914, que estava assim muito precário, muito maltratado, mas que estava em pé. Eu estava na comissão de recepção, lá no saguão, ele veio conhecer o prédio, ele olhou, ele viu, e o prefeito era o Cid Liberaldo. Então eu tive certeza de que o prédio seria preservado. Isso tudo ajudou muito, né, para que nós pudéssemos ter um processo muito bem feito e com isso garantirmos a aprovação desse tombamento, o que aconteceu por volta de 87. E uma das grandes brigas era a questão do subsolo do teatro, né? Da questão da estruturação do teatro, das fundações, né? E que o João não queria que entrassem escavadeiras, carros, que senão isso poderia destruir totalmente o teatro. E a cidade inteira falava, vai cair esse teatro, vai cair, porque a máquina tá lá dentro e vibra, né? E todo mundo achando que a gente era louco. Mas a gente tinha esse respaldo desse pessoal do Rio que era super especialista nisso. E tanto é que o recalque que eles tinham calculado, recalque é o afundamento, né? E era previsto até 6 centímetros. Quando a gente acabou tudo, o recalque foi de menos de meio centímetro. Quer dizer, foi fantástico. Foi muitíssimo bem feito. Houve a etapa que eu te falei do final da administração do Beraldo, depois veio o Dr. Gastão, que também se dispôs a investir aqui no teatro. Era muito bacana, sempre tinha uma novidade, a gente vinha aqui ver, uma hora tinha acontecido isso, outra hora tinha acontecido aquilo. Então, em 1992, foi reinaugurado o foyer. Só aquela entrada ali, né, toda novinha. Aí eu me apresentei com a Vânia Noronha, seu Jorge Bariola, o Coral Vozes e vários artistas da cidade, músicos. E foi uma noite muito bonita, né, toda entusiasmada, só tinha aquela sala pronta, né, em 1992 foi isso. Mas todo mundo muito feliz que o teatro já estava tendo vida novamente. Quando nós assumimos a prefeitura,
Alguns prefeitos antes de nós tinham dado a sua contribuição, mas faltava muita coisa a ser feita. E nós tínhamos naquele momento muita dificuldade na prefeitura. Aproveitamos a Lei Rouanet, convidamos algumas pessoas, centenas de pessoas para ser justo, para nos ajudar através da Fundação Oliveira Neto, angariar recursos através do benefício fiscal para que nós pudéssemos começar a revitalizar e concluir essa restauração. Sentiu-se a necessidade de criar uma entidade que pudesse captar recursos, porque o poder público não ia aguentar tocar essa obra, quer seja com a ajuda do Estado ou da Federação, não ia aguentar. Eu fui convidado pelo prefeito Laerte para fazer parte da diretoria executiva da Fundação Oliveira Neto, que era uma fundação que tinha sido criada pela prefeitura para tentar resgatar o teatro, que naquele momento se encontrava extremamente depredado, estragado. Quando eu entrei no teatro a primeira vez, a primeira sensação que eu tive é: não vai dar. Não vai dar para fazer. Porque tinha muito para ser feito. Nós tínhamos só o foyer levemente acabado, e o resto era um depósito aqui dentro de lixos e de bocas de lobo da prefeitura. Até urubus a gente fotografou aqui dentro porque estava uma lástima o prédio. Tinha rachaduras que a gente passava o braço e fazia tchauzinho lá fora. E o teatro, ele tinha um cheiro muito característico, assim, era um cheiro de coisa velha mesmo, assim, sabe, que tinha ficado fechado muito tempo. Era um cheiro, não era de mofo, era um cheiro, sei lá, um cheiro único, de coisa velha mesmo, assim, que você entrava, que você já sentia aquele cheiro. No começo, foi muito difícil a gente levantar documentos do teatro. Plantas, que já existia isso, documentos, fotos, porque isso era uma coisa super importante para a restauração. E aí tiveram um papel fundamental o Zé Rubens, Blásio, Carioca e a Verinha Dib, que comandaram a fundação durante vários anos, e aí conseguiu-se levantar recursos. O primeiro projeto aqui em São João aprovado, que conseguiu receber recursos da Lei Rouanet, foi o projeto do teatro. E eles eram apaixonados, então era muito bom vê-los juntos, porque os olhos brilhavam, eles tinham uma paixão por fazer aqui. Eu lembro em casa de ver o Carioca trabalhando sábados e domingos para prestação de contas, né? O Tribunal de Contas um dia me chamou e disse: olha, eu estou glosando, né, estou reprovando as suas contas e você vai ter problema sério lá no Tribunal de Contas. Aí eu disse: mas por que está acontecendo? Porque você fez o balanço, você me apresentou o demonstrativo, você não colocou o teu salário, você não colocou o salário da diretoria. Então são 3 anos que vocês estão trabalhando, você está sonegando o salário seu, do José Rubens e da Vera Dib. Eu disse a ele: meu amigo, nós não recebemos nada, nós trabalhamos há 3 anos aqui, nós nunca cobramos nada, não recebemos nada, nós somos voluntários. Essas pessoas trabalharam voluntariamente, se dedicaram no sentido não só de nos ajudar a elaborar os projetos, mas também fazer a prestação de contas para os órgãos competentes em relação a essas doações. E foi lá para 95, 96 realmente que o teatro conseguiu dinheiro através da Lei Rouanet e que aí a reforma aconteceu de fato. Eu lembro de uma dedicação incrível do pessoal de obras, principalmente da Ana Laura, que era assim incansável. A gente ia todos os dias ao teatro para ver o que faltava aqui, o que faltava ali, e era um documento que faltava na Lei Rouanet. E o Lúcio era o mestre de obras, muitíssimo competente, ele sabia lidar com as pessoas, muito atencioso aos detalhes. Até convencer a sociedade que a Fundação Oliveira Neto era assim, que o dinheiro não ia ser aplicado no teatro para fins, enfim, né, lícitos, morais, éticos, e que eles não iam ter problema com o fisco, foi uma luta danada. Até que, de repente, a gente também teve um período em que o teatro inacabado, ele foi franqueado, as pessoas começaram a entrar, inclusive aconteceram até exposições de arte aqui dentro. E aí eu aproveito esse saguão para fazer uma revelação.
Falei, qual é o melhor lugar para eu revelar Fernando Furlaneto? Ninguém queria saber de fazer nada pelo Fernando Furlaneto, e era o centenário de nascimento dele. É o teatro. Vamos para o espaço mais democrático possível. A primeira vez que eu entrei no teatro depois disso foi quando teve uma Bienal de Artes aqui, que eu me lembro que estava tudo em obras. E ficou até bonito. Naquela decadência toda, é bonito de recordar esse entusiasmo das pessoas, né, com o seu teatro. A gente queria que abrisse o teatro para o povo ver como é que estava lá dentro. Que já estava para iniciar o processo de restauro, propriamente dito. Eu estava ajudando a carregar os quadros, e carregava quadro. De repente eu me vi no palco e tinha um tablado. Eu subi no tablado e olhei o teatro. Ai, eu senti um frenesi, né? Não sei, talvez de outras vidas, né? Aí naquele frenesi, não saiu nada. Eu me lembro, eu participei de uma Semana Furlaneto, aqui, onde ali o chão da plateia, um artista plástico colocou um imenso espelho, maravilhoso. Acho que a primeira vez que eu entrei no teatro foi durante a Semana Fernando Furlaneto, que o Fritz era o curador. Então, nossa, aquilo eu achei fantástico, o espaço, porque ele não tinha cadeira, não tinha nada, né? E era um espaço imenso aqui, no meio da cidade. O Fritz conseguiu fazer uma semana usando o teatro inteirinho. A proposta das pessoas, da Secretaria da Cultura, da Diretoria de Cultura, a Vânia, o Elinho, era de que a gente trouxesse essa arte contemporânea para essa exposição. E eu tive a sorte, o apoio dos maiores artistas brasileiros da arte contemporânea, inclusive se sensibilizaram com essa ideia de fazer um movimento para fortalecer a restauração do teatro espetacular, né? E era lindo, porque o teatro é bonito, né? Você tem uma energia nele que é uma coisa absurda. E ele estava todo assim, né? Nada, e ao mesmo tempo tudo. Então ele estava desconstruído e ao mesmo tempo tinha uma construção. Então eram as obras, as instalações. Acabaram surgindo duas obras que continham um conteúdo de nu. Um deles era uma vagina de alguns metros de comprimento, um close, né? E o outro era uma figura de um nu masculino frontal de 3 metros de altura, assim, de corpo inteiro. Então, assim que os apoiadores e o poder público, o prefeito e tal, tiveram contato com esse trabalho, imediatamente eles pediram para suspender tudo. As pessoas da cidade nem tinham muita ideia de tudo aquilo que a gente estava fazendo, criava uns estranhamentos. Aí o prefeito, na época, convocou uma comissão de pessoas ligadas com vários setores da sociedade, para eles poderem avaliar se aqueles trabalhos que estavam lá iam, de alguma forma, ferir a ética ou os costumes, né? Mas, no final, acabou dando tudo certo. Foi muito tenso esse processo, né? Os artistas ficaram indignados, já queriam fazer um movimento. Mas, no fim, a gente conseguiu mostrar que não era mais nada além de arte de ótima qualidade, e foi tudo bem no fim. E aí continuou esse processo de construção, de reforma. E aí eu peguei o teatro, assim, já tinha andado um tanto, né? Um tanto. As pessoas já podiam entrar, já tinham cadeirinhas desmontáveis, branquinhas, né? Que as pessoas sentavam e tal. E aí aconteceu um festival de teatro aqui. Foi a primeira vez que eu consegui, que eu apresentei, assim, uma peça mesmo aqui, assim. E era a Tempestade do Shakespeare. E aí começou a peça, 5 minutos. 5 minutos, eu sei porque foi traumático. E a caixa de luz pegou fogo. Então eu lembro bem disso, de entrar para essa impressão interna.
de entrar para me apresentar no teatro e tal, e aquele teatro com aquele chão de cimento, as cadeiras de bar, um monte de plástico tampando as janelas para não entrar luz, né, uns tapumes de madeira, assim, com pichações, com coisas assim. Agora, eu juntei duas historinhas dos Três Porquinhos e do Lobo Mau, da Chapeuzinho Vermelho, e fundi as duas e o Lobo Mau dava conta das duas histórias. E nós montamos aí a peça, eu acabei atuando na sonoplastia também. E foi muito legal, nós pegamos o primeiro lugar e o público foi muito impactado com a peça, né? Primeiro por causa do teatro, né? Está dentro de um teatro desse, grande, meio quebrado ainda, mas... E o texto era muito engraçado, era uma piada em cima da outra, não dava tempo das pessoas se refazerem, já vinha outra piada e eles começavam a rir, né? E aí pegou fogo, acendeu a luz assim branca de emergência e a peça aconteceu, né? Assim, apesar disso tudo, né? Apesar de tudo, a gente não pôde parar. Então os meninos vinham, apresentavam, davam as falas de uma maneira sofrida, porque eles estavam arrebentados, porque não tinha trilha, a iluminação acabou, né? Tudo se perdeu, porque a magia se perdeu. Numa luz branca, chapou absolutamente tudo. Aí eles choravam, aí eu ficava consolando, aí eles entravam, e aí, sabe assim, esse processo? E eu fiz uma trilha sonora, né? Quando veio, eu comecei a cantarolar, porque eu tinha que dar ritmo, senão a cena ia se arrastar. Então, essa foi assim, minha primeira experiência. Para nós, tava só o medalhão com o Carlos Gomes ali. E ainda tinha assim, manchado, uma pincelada, assim, passando por cima, né? Parecia que foi muito grosseira a forma como eles pintaram, deixando só aquele medalhão. Essa pintura lateral foi retirada, porque quando o teatro volta-se mais para o cinema, eles colocaram um telão na frente e acabaram pintando os trechos em volta, né? Pintando de branco mesmo. De fato, era uma coisa esquisita só aquilo, parecia que não tinha um acabamento, né? Aí quando apareceu aquela foto, eu falei, não, deve ter coisa aqui embaixo, tem que ter. Aí perguntei no Condefat se eles conheciam alguém que pudesse nos auxiliar no resgate de pintura por baixo de tinta, né? E indicaram o Landim. E ele era a pessoa que naquele momento era a única pessoa que poderia fazer esse serviço, uma das pouquíssimas no Brasil. E ele não aceitou a primeira proposta que nós fizemos, né, que eu fiz como diretor financeiro, em função do caixa que tínhamos. E vim chorar para o Tenente Fernandes. Tenente Fernandes, precisamos fazer isso, restaurar, mas acontece que o grande profissional não... O Tenente Fernandes, quem é? Nós demos o nome dele, o endereço, falou, deixa que eu vou lá conversar com ele. Mas quando ele entrou na sala, esse restaurador, esse cientista, ele era de uma confraria que o Tenente Fernandes participa, né, da maçonaria, e eles se entenderam lá, né, como irmãos e tal, e a vontade de se ajudar, né, que eles normalmente têm, nessa hora falou mais forte. Daquele momento, ele nunca mais falou em orçamento. Quanto que a fundação tem? Tanto. Ok. Na semana que vem estarei lá. E não tinha acesso lá em cima, como é que, né? Tão em cima da boca de cena. Então, tudo que a gente conversava era olhando daqui de baixo para lá, ou de uma das galerias aí, né? Tentando chegar o mais perto, mas ele falava, eu tenho que ter acesso, senão não tem como, né? E conversei com o Lúcio, e o Lúcio era mágico, né? De um dia para o outro, puf, né? Tava pronto o andaime, o Landinho subiu lá, tá aqui a pintura. Aí foi uma alegria só. Agora a gente não tinha ideia até que ponto ia ser, né? Então foi uma fase muito linda, porque cada dia se descobria mais. E fomos vendo que tinha cor, que tinha detalhes, né? Que não era só os arabescos, não. Ele tinha uma graça, uma leveza, né? Foram no escritório, a Ana Laura e o Landim, e ele achou que eu era capaz de fazer a pintura. E eu falei, tudo bem. Aí eu peguei, vim aqui e falei, vamos fazer. Aí eu fiz o que eu pude, né? Fomos pintando dia por dia, seguindo a orientação dele, a técnica de restauro que era adotada por ele, nós fomos fazendo. As crianças pegavam pedras, restos de tijolo e tentavam acertar o olho
do Carlos Gomes. Então servia de apontaria. Maércio é especialista em restauração de rostos, né? De quadros antigos. Aí entramos com a parte de decapagem, que é uma parte que é uma técnica de descascar a parede e descobrir o que está atrás escondido. Foi lindo mesmo. E foi o lugar mais visitado, porque todo mundo queria ver mais de perto aquela obra aparecendo, né? Foi muito lindo. Eu lembro de subir no andaime, né? Como eu gosto de pintura, de desenho, de ver eles fazendo essa pintura do café, as mudas de café, e também de subir no andaime e observar de pertinho o restauro. Era delicioso. E a gente conseguiu restaurar primeiro ele, na verdade. Ele que foi um dos primeiros que a gente conseguiu restaurar. Depois que veio vindo todo o restante. O Carlos Gomes foi escolhido porque ele era o herói nacional. Se na fachada você tem os grandes da ópera, inclusive eles, no centro de tudo seria o nosso brasileirinho, né? O nosso nacional. Por 18 anos o teatro ficou fechado, né? Fechou oficialmente em 84 e oficializada a compra, né? E depois ele só foi reabrir realmente, né, para o público em 2002. Então a gente tinha muita gente aqui dentro e cada um fazendo uma coisa que interferia no trabalho do outro. Por exemplo, o cara vai colocar o piso aqui na plateia, só que o outro tá pondo fogo. Então como é que né? Então você tinha que coordenar quando que ia sair um para entrar outro e todo esse malabarismo mesmo para que chegasse no final na data e tivesse tudo concluído, né? Chegou um momento em que a coisa começou a tomar corpo, mesmo a gente foi vendo a coisa crescendo até chegar no que nós temos hoje. Eu fiz uma planilha que ficava presa na minha mesa com cada detalhe, com cada empresa, com cada coisa concluída. Eu tenho isso até hoje. Aquele rascunhão todinho anotado, inteiro, riscado, concluído, até chegar no último dia. 10 horas da manhã, a fila dava volta no teatro. O que fazer? O pessoal fazendo fila lá fora, a gente tirando o pó com o único aspirador que a gente comprou e tirando o plástico das cadeiras. Assim, uns 10 minutos antes de abrir as portas, nossa, foi uma emoção assim indescritível para mim. Todo mundo queria vir, não pelo espetáculo, mas porque o teatro estava sendo inaugurado. Então foi tudo muito corrido e pouquíssimas pessoas. Todo mundo queria entrar no teatro, né? E eu não cabia. Tinha uma expectativa muito grande das pessoas de como que elas iam encontrar o teatro, né? Que a gente tinha que separar um tanto do teatro para as autoridades. Isso é natural. E o resto dos ingressos a gente tinha que distribuir de alguma forma. E na entrada também foi um tumulto e foi um acontecimento social. E aí nós chegamos à conclusão que o melhor seria tirar senhas. As pessoas fariam uma fila, tirariam as senhas durante o dia e a gente faria a inauguração e todos os outros dias da Semana Guiomar Novaes. Então isso foi uma coisa que já marcou também, de alguma forma, como a gente queria administrar isso aqui. De uma forma democrática, sem privilégios. Quando nós fomos fazer a Semana Guiomar Novaes, toda a grade de apresentações foi cuidadosamente escolhida para fazer frente à magnitude da restauração do nosso teatro. O Fernando Calvoso, que fazia parte da Secretaria do Estado, fez uma programação maravilhosa. E foi uma noite, assim, muito bonita mesmo. Os artistas que tocaram naquela noite se encantaram com o teatro, todos eles. Então foi uma comoção mesmo, tanto dos artistas como do público, né, que estava aqui. Eu acho que foi um presente para a população naquele dia, realmente, o teatro. Eu acho que foi a Semana Guiomar Novaes de maior público. Nós pusemos um telão lá fora,
Pusemos uma arquibancada para as pessoas que não conseguissem entrar pudessem também fazer parte do show. E tava uma coisa grandiosa, a gente olhava e falava, nossa, olha o teatro, olha o teatro restaurado, pronto, né? Deu realmente bastante orgulho, assim, de ver aquilo funcionando e com o acabamento que ele estava mesmo. É difícil a gente agradar 100% das pessoas. Claro que houveram algumas críticas, algumas pessoas acharam que tinha que ser diferente, ou de um jeito, ou de outro. No dia seguinte, a gente foi pegar os jornais achando que iam falar, nossa, como ficou lindo, como ficou isso, como ficou... Só se falava de ingressos, até nos jornais. Saiu uma linha falando que lindo que ficou o teatro. Isso, para nós que batalhamos pela cultura local, foi uma grande conquista, né? Foi uma realização de um sonho, praticamente, né? E a gente viu acontecendo ali, se materializando, né? Nossa, foi uma maravilha. A gente ficava assim. Nossa, como eles conseguiram fazer essa maravilha, né? Aí a gente tem que fazer o teatro. E a gente tem que fazer espetáculos e tem que tocar isso aqui para funcionar, tem que contratar funcionário, tem que comprar lâmpada, papel higiênico, sabonete. Como é que nós vamos mandar cada compra dessa para o Tribunal de Contas? E daí nós nos sentamos com a administração pública e tivemos a ideia de fundar a MIT, que é uma associação. Mas a MIT nasceu de uma coisa muito gostosa, sabe? Nasceu na minha casa. O nome foi eu que criei, de uma brincadeira, amigo, amite do teatro, amite, que é uma palavra meio italianada e tal. A gente acredita que o teatro tem que ter uma administração independente da prefeitura. Por quê? Porque entre quem entrar, seja o prefeito que for, a administração do teatro está aqui. Então a gente prospectou uns modelos que existiam no Teatro São Pedro, no Teatro de Ribeirão, São Paulo, no Teatro São Paulo, no próprio Teatro Municipal, onde existem associações de amigos que fazem a gestão ou, de alguma forma, ajudam na gestão. E antes dele estar funcionando, só existia à frente dele o foyer, e tinha, por exemplo, muita exposição de trabalhos manuais, exposição de quadros. Final do ano tinha a promoção social, vendia panos de prato, enfim, artesanato. As pessoas tinham o teatro como uma coisa para ser explorada. O sanjonense queria aproveitar o teatro. Como não foi vendido, foi uma vitória, né, para o povo sanjonense, e todos os artistas locais queriam aproveitar esse espaço, por isso que tudo acontecia aqui dentro. E que era de todo mundo e podia usar do jeito que bem entendesse. E aí chegou a MIT com um monte de regra que não podia, porque o teatro aí, ele tinha que ser cuidado, né? Todo mundo tinha que cuidar dele, não usufruir, explorar o teatro, pelo contrário, cuidar dele como um bem público de todo mundo e que precisa ser preservado. Não tinha um associado, né? Tinha que começar a ter sócios, não tinha um sequer, não tinha um evento acontecendo, e de onde que a gente consegue fazer isso acontecer? O que aquele pessoal está lá fazendo, achando que é dono do teatro, que não deixa ter exposição de artesanato, que não deixa isso e aquilo. A gente patinava, entendendo quais as dificuldades, a gente foi achando os caminhos, né? O primeiro processo de fidelização, arrumar associados, fazer as carteirinhas, foi feito o logo. Nós fizemos um plano de gestão absolutamente profissional, como se fosse uma empresa, e nós fizemos um projeto que era a profissionalização do voluntariado. As pessoas que estão no poder, que assumem o poder, não gostam de abrir mão do poder, né? Não, daqui que eu faço tudo. Isso é totalmente incompatível com o exercício da democracia, né? Não adianta você fazer as coisas que fiquem dependentes do poder público. É fundamental que vocês façam as coisas que a própria sociedade toque e faça, né? Quanto mais você enraizar,
os programas, projetos, equipamentos públicos, serviços na sociedade, mais duradouros eles vão ser. A MIT, ela serve para isso, para olhar o que precisa fazer de reparo, o que precisa fazer de manutenção, como que o teatro está funcionando, como que não está funcionando. Tem que ter uma agenda, né, organizada de eventos e tudo mais. Eu acho muito bacana esse trabalho voluntário, às vezes mal interpretado, às vezes criticado injustamente. Se você depender de querer ter uma atividade cultural só calcada em dinheiro público, isso não existe. Mas a prefeitura mantém as contas de energia, o ar-condicionado. Então, a manutenção do teatro é a prefeitura que faz. Eu estava no final de um evento, não é, de grande proporção. Nisso, para todas as pessoas do teatro saírem, então demora um pouco, né? Até um bate-papo, aquela coisa, falando sobre espetáculo. Então eu estava no segundo pavimento. Nisso, veio um chamado. Mas não foi um sussurro e nem um grito. Foi um chamado normal, tipo, ô William. Não é? Estava lá. Eu respondia, né? Oi? Oi, como? Mas não tem ninguém aqui dentro. Quem que vai me chamar aqui dentro? E peguei, eu vou verificar. Às vezes deve ter alguém me chamando lá embaixo. E cheguei até na porta lateral aqui, né? Na Antonina Junqueira. Eu peguei e abri a porta e não tinha ninguém. Eu falei, foi um chamado. Algumas pessoas falam que veem algumas coisas, né, diferentes, que não fazem parte do cenário habitual do teatro. E pode ser que vejam mesmo. Eu trabalhei em hospital e eu vi algumas coisas que não eram do hospital. Então eu acredito que aqui também tenha, mas com certeza devem ser energias muito boas. Olha, entrar nesse teatro sozinho depende da hora do dia, né? De dia é uma coisa, de noite é outra, como geralmente terças às vezes eu ajudo a fechar aqui, né? A gente sente que esse teatro ele é muito povoado, né? Muito assistido, muito frequentado, né? Tanto quando ele está cheio quanto quando ele está vazio, entendeu? Mas é uma coisa muito bacana. Ele tem uma atmosfera, ele tem um clima meio único que eu não sinto em nenhum outro lugar. Um prédio desse porte, um teatro de 100 anos. Você acha que não tem alguma coisa? As pessoas que me chamam aqui dentro, eu não respondo por causa dessa história. Então eu falo, pô, mas a gente, eu tô te chamando aqui, você não responde? Eu falo, aí para todo mundo eu conto essa história. Bom, o Cineclube Beloc ele é um espaço, né, de apreciação cinematográfica, né, eu costumo dizer. Funciona na sala de Lugianelli, lá em cima do teatro, que é inclusive o nome de um importante cineasta aqui de São João, que fez João Negrinho, fez algumas produções aqui na década de 50. Foi pela primeira vez falado pelo Gil Sibim, quando ele presidiu a MIT, e ele sabia que eu tinha um histórico de trabalhar com cineclubismo. Ele pediu para ver se eu conseguia fazer um projeto para ser implantado em algum lugar do prédio do teatro. Nós tínhamos uma meta que era o máximo possível o teatro ser ocupado. Era uma proposta não de massa, não era para fazer um cinema de massa, era para um cinema para poucas pessoas virem e terem uma experiência mais aprofundada com o cinema. É uma sala pequena com 90 lugares, e que a gente toda terça tenta trazer um filme para cá dentro de uma temática pensada, para poder dialogar com o público. Debater, procurar entender como é o processo de produção, a parte ideológica dos filmes, a coisa da arte no cinema. Tentando fazer o público entender, olha, né, como o diretor trabalhou aqui, olha o olhar dessa fotografia, olha como é que era o cinema, esse período na história do cinema. Tudo isso eu achei que deu muito certo, tanto que o Cineclube foi fundado em 2006 e até hoje ele está aí funcionando
agita, né? Agita o cenário cultural aí. E de cinema, que é importante, resgatando a tradição aqui do próprio teatro, que foi o cinema. Né, se a gente pega São Paulo, pega polos grandes, assim, os cineclubes eles estão esvaindo, assim, eles estão, né, morrendo. A maioria dos grandes cineclubes de São Paulo estão acabando. Então, eu acho que de repente a gente tem um cineclube funcionando há 8 anos aqui, né, com essa proposta, né, vários olhares, eu acho de suma importância, assim, dentro de um espaço que é o Teatro Municipal. Quando começou a se aventar a possibilidade dessa semana, né, existir, parecia uma coisa muito distante, porque, na realidade, não existe esse tipo de homenagem prestadas em vida, né? Normalmente, depois que a pessoa morreu, faz esse tipo de homenagem. A força, o poder que eles emanam pela arte deles. Eles são extremamente importantes para a música instrumental, não só brasileira, como internacional. Eu acho que esse festival e as pessoas que a gente está trazendo para cá, eles não vêm para um festival apenas, eles estão vindo ser abraçados por uma família. Saudade, corrente de paixão, emoção diferente, que aniquila a vida da gente. E como de fato a gente tem muita estrada rodada, e principalmente os meus irmãos, né? Eles ficam querendo participar e trazer um pouco deles para estarmos juntos, né, nessa história. Eu acho que São João da Boa Vista tem tudo no futuro para ser um grande centro realmente musical, cuja casa é esse teatro. Eu não imaginava, por mais que eu acho incrível do Assad Badi, eu não imaginava que eles têm o nome que eles têm. Eles abrem as portas. Quando você liga para algum músico, entra em algum contato com algum músico, e a gente fala que é por eles, é impressionante a importância que eles têm no cenário musical internacional. Por isso que tem que existir a Semana Assad, para valorizar isso, porque a gente não tem a mínima noção de como eles são importantes. Eu acho que hoje o teatro é o grande ponto focal da cultura são-joanense, né? As pessoas pensam em cultura, pensam no teatro, vivenciam a cultura aqui, né? Gente, não existe teatro desse aqui na região, com essa beleza, com essa qualidade, desse período. Não existe. Então ele foi muito especial, né? Não é qualquer coisa. Mesmo na divina decadência. Acho que o teatro ele tem uma importância não só para São João, ele tem uma importância regional. Ele é grande o suficiente para ter a sua sombra projetada, assim, sabe? Na região. Então, nós temos na cidade já uma certa tradição. São João, ela é muito respeitada, né? Na região, assim, como sendo um lugar que tem, né? Assim, uma produção cultural, assim, bastante grande. Embora a gente que fique aqui faça muitas críticas, mas na região ela é muito respeitada. Porque aquilo não se trata de um prédio, não é uma coisa simbólica, uma cidade do porte de São João, uma cidade com menos de 100 mil habitantes, não é ter um teatro construído em 1914, que vão ter 100 anos, e mais do que esse espaço físico, é a forma com que ele é utilizada, não é? Você vê que ali pulsa cultura todo dia, não é? Você passa ali, tem eventos, tem movimentos. E funcionar como ele funciona, é um teatro
que a gente tem o maior orgulho de falar isso. Nós tivemos vários artistas que passam por aqui e falam justamente isso. Gente, isso aqui, tudo aqui funciona. Não há necessidade de mais coisas, não. Porque ele é lindo. Arquitetonicamente ele é lindo, por dentro ele é lindo. As pessoas que organizam as coisas são muito receptivas, muito entusiasmadas. Então eu acho que vai muito bem assim. Acho que ele até é mais importante hoje do que quando ele foi inaugurado, porque naquela época tinham outros teatros até, tinham clubes, tinham os círculos italianos, tinha outras coisas acontecendo. Nós temos no Brasil apenas 6 teatros como esse, e no estado de São Paulo 4. E um desses 4 fica em São João da Boa Vista. Campinas acabaram demolindo. Bastou uma goteira, pof, desmancha tudo. Amparo tinha um teatro da mesma época do Teatro Apolo de São João da Boa Vista. Eles acabaram demolindo, tinha pinturas no teto maravilhosas. São João da Boa Vista almeja ser um grande centro cultural, tem que começar preservando o teatro que tem. O teatro pertence à prefeitura, mas é administrado pela MIT, que luta muito. Não é fácil administrar esse teatro. Demanda uma disposição de tempo muito grande das pessoas e uma luta diária. Porque o teatro está aqui. Fisicamente ele está aqui, está conservado, está restaurado. Mas e a parte técnica dele? Quando que nós vamos ter esse palco devidamente iluminado? Quando que nós vamos ter varas de luz que comportem uma iluminação real para que você possa trazer qualquer companhia de fora? O tanto de artimanhas que podem ser feitas para dar esses efeitos de tá voando, tá nevando, tá isso, tá aquilo, né? Você muda o tempo, você muda se é dia, se é noite, essas técnicas todas que a gente gostaria de trazer para cá. Até hoje a gente não tem esse teatro completo. Ele nunca teve fosso de orquestra. E ainda, apesar da intenção de criar e avançar o palco, abrir mais a boca de cena, quer dizer, não é um teatro completo, o que pode ser um teatro para uma ópera. O teatro por si não tem nada assim muito especial em termos acústicos. Ele poderia ter sido preparado para isso. Uma coisa que sustentasse mais o som, de repente uma concha acústica. Eu acho que é muito importante para a cidade ter um teatro como esse, mas ele não basta. Nós temos uma periferia aí maior que o centro da cidade que não é atendida pelo teatro. E o teatro não se importa em ir buscá-los na periferia também. O trabalho que está sendo feito já é grandioso, mas a gente sabe que ainda muita gente tem medo do teatro. Acredita que teatro é coisa de elite, de gente rica, eu não tenho roupa para ir, eu vou fazer o que lá, papapá. Teatro hoje, embora a gente avançou muito, mas ele é visto um pouco como uma coisa da elite, né? Só vai no teatro uma elite cultural. Sensação de que, assim, é do povo, né? Do povo sanjoanense, eu faço parte, então. Por mais que a gente fique, às vezes, de fora, observando, não entro para assistir, mas eu acompanho, falo assim, caramba, olha, isso é legal, nossa, a programaçãozinha tá xoxa. Eu tive alguns pequenos conflitos aí, mais de filosofia, né? Porque eu sempre entendi, e entendo, continuo entendendo, como que o teatro tem que ser aberto, tem que ser usado, né? Ele não serve só para visita, ele tem que ser usado, tem que ter bastante atividade aqui. O teatro é um lugar espetacular do ponto de vista visual. E como eu acredito que a energia dos lugares também aparece nas imagens, eu acho que também essa energia que o teatro, essa história dele, esse poder que ele tem também acaba, de certa forma, aparecendo, sendo revelada nas imagens. E um teatro desse porte possibilita o artista vir para cá e ficar surpreso. Ele entra aqui, uau, onde estou?
Não é uma analogia muito boa, mas é quando você dá um passo fora da realidade, né? Porque aquilo, quando você entra, o espetáculo começa, fica tudo em suspensão, né? Então, você não vê o tempo passar, você sente a música, né? Porque, além de escutar, a música ressoa muito bem com a acústica do teatro. Captar as imagens é uma tentativa de congelar aquele instante mágico, né? Que, de repente, o tempo para, fica tudo em suspensão e você precisa, sei lá, ser nada naquelas sensações, a música, as luzes coloridas. É muito importante o teatro, principalmente na vida das crianças, que é muito bacana. Quando tem criança aqui dentro, é fantástico. Eu tenho uma neta interessante, ela, pequenininha, nós estávamos aguardando abrir o sinal, me parece, e estava acontecendo algum evento aqui. E o pessoal entrando para o teatro, todos muito bem arrumados, né? Ela falou assim, eu ainda hei de brilhar nesse teatro. Um caminho muito importante também é que as pessoas possam se imaginar no palco também, né? Então eu queria ver mais sanjoanenses no palco do teatro. Então, quando eu penso em cultura, quando eu penso na importância que isso tem para mudar essa realidade, para fazer o homem, para fazer o ser humano ficar mais perto da sua essência e despertar esse absurdo que nós fazemos com a criatividade das crianças, esse absurdo que nós fazemos com quem quer viver de arte, de música, né, que na maioria das vezes vive em condições complicadíssimas. Bom, tem que mudar essa realidade. E a primeira maneira de mudar a realidade é chamar a população, chamar os empresários para participar desse processo. Primeiro enxergar a importância de um processo desse e depois participar de um processo desse. Então, São João, acho que tem muito orgulho, né, do teatro, gosta do teatro, né? As pessoas, é uma referência cultural. Todo mundo tem que saber qual é a finalidade do teatro, cultural do teatro. Longe o tempo que pensava em óperas. Hoje não, o teatro tem a música popular, tem as semanas, tem para todos o gosto possível da população e com portas abertas. Não vem quem não quer. E pode escolher o lugar que quiser, ou na frisa, camarote, ou na plateia, ou no palco. Então a importância cultural para uma cidade, assim, de ter um patrimônio desse, é suprema, porque tá ficando uma coisa de luxo, né? Você ter um teatro funcionando na sua cidade, né? Que se comporte e que seja gerido da forma como esse teatro é. E ele se manter durante 100 anos com essa vontade de existir. Então, ele é muito além de um patrimônio, tem a importância dele, mas ele é uma joia, né? Eu acho que, como o Brasil é um país que não tem muita memória, né, a gente vai destruindo as coisas que foram importantes, preservar coisas desse calibre aqui, eu acho fundamental. Porque quanto mais passar o tempo, mais isso aqui tem valor. É algo inexplicável, assim, com palavras, a importância de um teatro nesse nível aqui, numa cidade. Não é uma coisa que a gente tem que vivenciar para perceber a importância, não é? Isso é o que representa ter um teatro municipal em uma cidade, né? Uma busca pelo conhecimento, a busca pela essência do ser, né? Então o teatro tem que ser direcionado para esse tipo de atividade mesmo, né? Trazer a produção, pessoas discutindo, pessoas falando, o sangue vivo pulsando na veia, o suor escorrendo do ator e respingando na plateia. É isso que é relação humana, é isso que o teatro permite, né? E nenhuma outra arte permite esse tipo de coisa, né? Nem televisão, nem cinema. Mas o teatro é aquele que mostra o ser humano vivo ali, presente, se questionando, se entregando para ser ou não ser. A meus cansados e tristes olhos, se continuarem a chorar por esse mesmo motivo, eu os arrancarei das órbitas e junto com as lágrimas que vertem, eu os misturarei à terra
para fazer lama.